Oi pessoal, tudo bom? Pra quem tava sentindo falta dos vídeos de novidades, tô gravando aqui um fresquinho porque tem um monte de novidade de Orlando pra compartilhar com vocês. Antes de eu começar minha lista aqui de novidades, queria lembrar que todas as novidades que eu trago aqui impactam de alguma forma na sua viagem, ou trazendo alguma novidade que vocês podem conhecer, ou trazendo alguma novidade que de repente é um impacto em preço, em custo, em planejamento da viagem de vocês. Então é muito importante que vocês se inscrevam no canal, assim sempre que sair alguma novidade eu trago pra vocês e vocês vão ficar sabendo em primeira mão. E pra mostrar isso pra vocês, eu já vou dar logo a primeira novidade falando do aumento do preço dos ingressos da Disney. Isso foi muito divulgado aí nas últimas semanas, todo mundo ficou de cabelo em pé. Então, sim, vai acontecer um aumento no preço dos ingressos, mas calma que eu vou explicar para vocês que não vai impactar a grande maioria das pessoas. O que vai acontecer agora é que o ingresso comprado para um dia, ele vai ter um reajuste que vai depender do parque e do dia de visitação. Então hoje, para vocês entenderem como funciona, você compra o ingresso e você não precisa falar qual é o parque exatamente que você vai visitar, você só precisa falar ali o período e depois agendar no Parque Pass a data exata de utilização. Quando você vai agendar a data de utilização, aí sim você fala qual parque você vai, mas isso não alterou o valor da compra do ingresso como é hoje. Mas a partir do dia 8 de dezembro, então acho que quando o vídeo for pro ar, vocês já vão estar aí com o preço atualizado. Como que vai funcionar? Você vai falar qual é o parque que você quer visitar naquele dia específico e aí o valor vai variar. Por exemplo, o Magic Kingdom sempre vai ser um dos ingressos mais caros. E se você for procurar o ingresso em alta temporada, também vai ser mais caro ainda. Os valores eles vão variar entre $109 e $124 mais ou menos. Isso ainda sem colocar os impostos e taxas que sempre tem quando você compra coisas nos Estados Unidos. Mas reforçando, gente, isso só vai valer para quando você comprar o ingresso de um dia. Se você me segue aqui no canal, se você já assistiu os meus vídeos, você sabe que quanto mais ingressos, mais dias de ingresso você comprar, o ingresso vai ficando mais barato e aí esse aumento não se aplica para os ingressos que são comprados para mais de um dia. Então se você comprar 2 dias de parque, 3 dias ou 7, 10 dias até de parque, você além de pagar mais barato por dia de utilização, você não vai ser impactado por esse aumento de preço. E aí uma alteração também é que quando você comprar esse ingresso de um dia só, como você já vai falar qual é o parque e qual é o dia, você não vai mais precisar agendar o Parque Pass. Mas atenção, para quem comprar ingresso de mais de um dia, continua valendo o agendamento de Parque Pass da mesma forma. Dentro dos reajustes, também serão reajustados os passes anuais, que são aqueles ingressos para quem é morador da Flórida ou para quem até não mora nos Estados Unidos, mas costuma visitar muito frequentemente os parques e aí compra um passe anual que te dá direito a visitar o parque diversas vezes. E aí também dentro dessas mudanças que eles anunciaram, uma coisa que é bem positiva é a regra de cancelamento das refeições com personagens, ela vai mudar. Até agora, como funciona? Se você faz uma refeição com personagens, você coloca lá o seu cartão de crédito como uma garantia. Não é descontado nada ali na hora, mas se você não cancelar sua reserva com até 24 horas de antecedência e também não comparecer na reserva, o valor mínimo das refeições ele vai ser debitado do seu cartão de crédito. E aí é uma despesa super absurda que você vai ter desnecessariamente. Agora, qual vai ser a regra válida? Você consegue cancelar essa refeição com personagens com até 2 horas de antecedência. Para vocês que me seguem, eu vou dar uma dica super especial com relação a essa regra de 2 horas e com essa regra de 24 horas, que é a que funcionava anteriormente. Para se der alguma zebra, alguma zica e você não conseguir cancelar nem com essas 2 horas de antecedência, o que você pode fazer que eu já fiz e deu certo? Dentro do aplicativo My Disney Experience, tem lá um campo para você falar com um atendente online, então é um chat online. Já aconteceu comigo de eu cancelar a reserva com menos de 24 horas de antecedência, considerando essa regra antiga, e aí eu fiquei com medo porque eu não estava conseguindo mais cancelar pelo aplicativo, e aí eu entrei nesse chat, eu expliquei o que tinha acontecido para a atendente e ela conseguiu cancelar. Então, se acontecer algum problema que você não conseguir nessa regra nova, cancelar sua reserva de restaurante com personagens com 2 horas de antecedência, então o que eu te recomendo é você, ou se estiver perto de algum lugar que tenha guest relation, então um posto de atendimento no Disney Springs ou em algum parque, algum hotel da Disney, ou então você entrar no aplicativo e falar nesse chat, explicar o que está acontecendo e tentar o cancelamento da reserva. Além de trazer as novidades, eu ainda dou dica extra de como vocês se virarem aí. Então se inscreve no canal, isso é super importante para vocês saberem todas as informações necessárias para sua viagem. Voltando aqui para o mundo das novidades.
A segunda novidade, a maioria das pessoas aí que acompanha a Disney provavelmente já tá sabendo, que é o Fantasmic voltou, enfim, o Fantasmic voltou. E ele não simplesmente voltou, mas ele voltou com novidades e com uma qualidade, uma definição muito melhor das projeções que são feitas nas águas. Nessa nova versão do Fantasmic, que é muito parecida com a anterior, mas foram incluídas algumas cenas com a Mulan, com a Aladdin, com a Elsa e também com a Moana. Em alguns momentos desse show, existem projeções nas águas, são águas dançantes e a qualidade dessas projeções também melhorou muito. Então, esse show que já era um espetáculo incrível, agora está ainda melhor. As filas já estão um pouco menores, porque logo que inaugurou, o parque estava ficando abarrotado só para todo mundo assistir Fantasmic, todo mundo estava morrendo de saudade do Fantasmic, cada um chama de um jeito, eu falo Fantasmic. Minha recomendação sempre, olhar no mapinha, no aplicativo, assim que você entrar no parque, já vê o horário e aí tenta chegar com um pouquinho de antecedência para você pegar um lugar bacana. Tem um vídeo aqui no canal que fala certinho tudo que você precisa saber para assistir o Fantasmic num lugar bacana, com qualidade, não se perder ali na entrada que é meio escondidinha. Mas aqui nesse vídeo eu já quero deixar a principal dica, que é olhem o horário dos shows. Às vezes tem até mais de uma apresentação por noite, então vale a pena você conferir para colocar aí na sua programação. Não percam esse show, é incrível. A terceira novidade é que agora a Azul lançou o avião da Margarida. Para quem me acompanha aqui, sabe que eu também já falei aqui do avião do Mickey, da Minnie e do Pato Donald. E aí agora, o quarto avião que eles vão lançar é da Margarida. Ele tá lindo, as imagens já foram divulgadas. Ele ainda não fez a sua primeira viagem, ainda tem algumas questões aí de documento que eles precisam finalizar. Mas a expectativa é que esse primeiro voo aconteça ainda esse ano. Esse é um avião modelo Airbus A320neo. É um avião super moderno e tá lindo. A quarta novidade é que o parque aquático Blizzard Beach, que faz parte do complexo da Disney, reabriu. Esse foi o parque aquático que demorou mais tempo para reabrir depois da volta aí dos parques pós-pandemia. Agora ele está reaberto e ele também trouxe algumas novidades. Tem bastante coisa da temática de Frozen, tem piscinas que agora tem estátuas do Olaf e dos seus amigos. Então ele já era um parque bem bacana e agora ainda está mais bacana ainda. Tem um vídeo aqui no canal que fala do complexo da Disney, que eu falo bastante desse parque aquático e eu explico um pouco dessa temática dele, que é uma temática congelante. Então assistam para vocês saberem como que é esse parque. Assim vocês já conseguem até decidir se vocês querem incluir esse parque na sua próxima viagem em Orlando. Ah, e como a gente está aqui no mês do Natal, até o dia 31 de dezembro, também no Blizzard Beach, tem algumas comidinhas típicas que estão sendo vendidas. E também dá pra você encontrar o Papai Noel lá com umas roupas bem tropicais. Tá bem bonitinho, vale a pena conferir se você estiver indo nesse período. Agora eu vou falar duas novidades um pouco mais culturais. A quinta novidade, que eu fiquei super orgulhosa, é que pela primeira vez um artista brasileiro tem um painel muito grande lá no Disney Springs. O Cobra, acho que todo mundo conhece as pinturas do Cobra, ele é super famoso. Ele inaugurou uma pintura lá no Disney Springs. Essa pintura, ela tem mais de 145 metros quadrados, fica lá perto da parte onde ficam os ônibus no Disney Springs e tem diversas crianças para representar a importância da diversão. É um painel lindo, vale muito a pena você conferir. Se você estiver viajando para Orlando e for no Disney Springs, dá uma passadinha lá porque ficou muito lindo e é um orgulho para nós brasileiros, né? A sexta novidade aqui também dentro dessa parte mais cultural é que o Johnny Depp vai voltar para os filmes do Piratas do Caribe. Essa informação não tá oficial, mas tá quase oficial. Os jornais, as mídias lá nos Estados Unidos já estão divulgando que já tem até filmagem agendada para fevereiro do ano que vem. Então, o Johnny Depp estava envolvido em várias polêmicas, né, durante esse ano, da separação dele, da mulher dele e tal. Ele foi inocentado e aí tinha aí uma sombra de dúvida se ele estaria de novo nas franquias do filme de Piratas do Caribe, e pelo que parece tá confirmado assim a presença dele. Inclusive, se vocês assistirem o vlog aqui da minha visita no Magic Kingdom, tudo que tem que representa ele dentro da atração do Piratas do Caribe, inclusive o personagem dele que caminha pelo parque, você também vai continuar encontrando lá normalmente. Então nada mudou da franquia de Piratas do Caribe. Johnny Depp volta e deve voltar a gravar em fevereiro. A sétima novidade é super radical, gente, sério, muito radical. Eu já falei pra vocês aqui que os parques do grupo SeaWorld são os parques com as montanhas russas mais radicais. E para não perder essa fama, eles anunciaram que a próxima montanha-russa, que eu até já falei dela aqui num dos vídeos, eu falei, o SeaWorld anunciou que vai ter uma nova montanha-russa, que vai ter a ver com os mares do Pacífico e tal, mas eles não tinham dado muitos detalhes. Agora eles divulgaram, o carrinho ele vai fazer com que os visitantes percorram essa montanha-russa em pé.
Ela deve inaugurar no primeiro semestre do ano que vem, e a ideia é proporcionar a quem estiver na montanha-russa a sensação de que está surfando, e por isso que você vai em pé. Gente, imagina, deve ser uma coisa muito louca você ir numa montanha-russa em pé. E assim, não é que vai ser uma montanha-russa mais suavezinha pelo fato de ir em pé, não. Vai ter lançamento com mais de 30 metros de altura, a velocidade vai chegar a quase 97 km por hora, gente, quase 100 km por hora, numa posição que é tipo, claro, né, o carrinho vai ter toda a parte lá que vai prender, mas você vai estar vertical, assim, praticamente realmente em pé. Vai ter inversão, então vai ficar de ponta cabeça, vai ter um momento de perda de gravidade, e são 900 metros de trilho, isso vai dar uma montanha-russa de mais ou menos aí uns 2 minutos, então promete ser super, super radical. Se você estiver indo para Orlando no ano que vem, principalmente aí para o final do ano, provavelmente você vai ter a oportunidade de experimentar essa montanha-russa que promete ser incrível. A oitava novidade é uma novidade que me deixou bastante triste, que é com relação a algumas áreas da Universal que vão ser fechadas, lá no Parque Universal Studios. Quem me segue no Instagram sabe já dessa novidade, porque eu já falei um pouquinho disso lá, mas para vocês eu vou explicar direitinho aqui como que tá acontecendo isso. São 5 áreas que vão fechar no Universal Studios, e essas 5 áreas ou atrações, elas são todas infantis. Então eu fiquei bem chateada, porque eu falei, gente, são áreas muito legais. Essa minha última viagem, a minha filha ficou enlouquecida em uma dessas áreas, brincando um montão. E ele é um parque que ele já não tem tantas atrações infantis. Então fechar essas 5 atrações significa que vai ter menos coisas ainda para fazer com as crianças. O Island of Adventures, ele tem bastante coisa infantil, eu já falei disso, tem aquela área da Cells Landing, mas o Universal Studios não tem tanta coisa assim para criança pequena. Então nesse período que essas atrações vão ficar fechadas, vai faltar coisa para fazer com crianças, na minha opinião. O que eles estão falando? Que essas atrações elas vão ser substituídas por outras atrações nessa mesma pegada, estilo família. Então eles não falaram exatamente qual vai ser a temática, mas eles falaram que vão ser substituídas por atrações no mesmo estilo. A gente vai ter que aguardar. Bom, as atrações que vão ser fechadas são a Fievel's Playland, a Montanha-Russa do Pica-Pau, a área do Jorge Curioso, DreamWorks Destination, que é aquele showzinho que tem os personagens de Madagascar e até mesmo os personagens de Shrek, e o encontro para tirar foto com Shrek, com o Burro e com a Fiona, que tinha ainda lá dentro desse parque, não vai ter mais. Então eu tô falando aí de uma montanha-russa que era super bacana para criança pequena, porque ela era bem suave e a altura aí era para crianças de 4 ou 5 anos, de 2 playgrounds que eram incríveis, incríveis. Tem área molhada, tem área seca, tem lançador de bolinha, tem escorrega, tem muita coisa. Essas 2 áreas aí também vão ser fechadas, e de 2 lugares que você poderia encontrar personagens e ver um showzinho infantil. Então é muita coisa infantil fechando de uma vez só. Vamos aguardar. A data de fechamento é 15 de janeiro, então para quem vai viajar e depois de 15 de janeiro já não contem com essas áreas dentro do Parque Universal Studios, e vamos aguardar quando eles falarem a nova data de lançamento dessas atrações e quais serão essas atrações. Mais uma data de fechamento aqui que eu vou passar para vocês. A oitava novidade é que a Disney confirmou que em 23 de janeiro vai ser fechada definitivamente a Splash Mountain que a gente conhece hoje lá no Magic Kingdom. E ela vai virar aquela atração toda repaginada com a temática da Tiana. Eu já falei disso aqui, foi falado bastante na D23 Expo. A gente vai ficar aí praticamente um ano dessa atração fechada. Então, para você também que está indo depois do dia 23 de janeiro, já se programa que essa atração não vai estar disponível. A nona novidade que eu queria trazer para vocês, se você também é super fã aí do universo da Disney, provavelmente você já viu alguma coisa sobre esse tema. Se não, vou trazer para vocês aqui a informação. O CEO da Disney mudou. Teve uma troca aí de Bobs. Então, o que estava até algumas semanas atrás era o Bob Chapek, e agora é o Bob Iger que voltou. O Bob Iger, ele era um CEO que já estava até aposentado, mas ficou aí mais de 10 anos, acho que uns 15 anos, como CEO da Disney e dos parques. E assim, ele era muito querido. Ele tem inclusive um livro que ele fala sobre essa jornada. É um livro de super sucesso. E ele era realmente muito querido pelos funcionários, por todo mundo ali que era cast member da Disney. E aí o CEO que estava atualmente, ele não estava agradando muitas pessoas por diversas questões, por algumas questões que ele se posicionava de forma um pouco, digamos que seletivamente preconceituosas. Ele fazia algumas afirmações que não eram muito bacanas,
durante a gestão dele houve muito aumento de preço. Para as pessoas que são portadoras dos passes anuais, que eu já falei aqui um pouquinho, teve um congelamento muito grande de venda de passe anual, então as pessoas não conseguiam renovar. Teve diversas novidades ruins, então a chegada do agendamento do Park Pass, teve o fim do Fast Pass e a chegada do Genie Plus. Então, assim, muitas coisas que vieram para onerar quem está indo visitar os parques. Além disso, os cast members mesmo se queixavam muito de algumas coisas, por exemplo, questões de moradia, que caiu a qualidade, enfim, tava super polêmico. E aí o que aconteceu é que os acionistas também começaram a reclamar porque o retorno dos acionistas começou a cair. E aí com isso a Disney decidiu, assim, foi um anúncio que surpreendeu todo mundo, a demissão do Bob Chapek, eu nunca sei falar direito, mas não importa porque ele já foi embora, e o retorno do Bob Iger. Eu particularmente achei que foi uma decisão super acertada, porque ele tem muito mais o clima, a pegada aí da Disney, da energia da Disney. Então, até muita gente ficou falando que, qual é a sua aposta? Você acha que ele vai acabar com o Park Pass? Você acha que ele vai trazer o Fast Pass de novo? Eu não acho que as mudanças vão ser tão radicais assim. Nessa minha última viagem, eu senti falta de um pouquinho, algumas coisinhas da magia da Disney, que faz falta quando você tá lá no parque, e eu acho que o retorno dele pode trazer isso de novo. Então, eu tô com bastante expectativa nesse sentido. Não acho que vai ter nada milagroso aí, mas eu acho que no sentido de trazer a magia da Disney de novo, a energia da Disney de novo com força, eu acho que vai trazer. A 10ª novidade são alguns spoilers aí de atrações que não estão nem confirmadas, mas eu queria compartilhar com vocês. A Disney registrou, ela sempre registra patentes, né? Então, o que isso significa? Quando você vai fazer um brinquedo e eles já têm todo ali o desenho técnico do brinquedo, eles registram a patente para garantir que ninguém vai fazer igual aquilo, que ninguém vai roubar aquela ideia. E foram registradas 2 patentes de brinquedos super legais. Não tem nada confirmado que eles vão sair do papel, mas estão registradas as patentes. Uma delas é como se fosse uma montanha-russa em que o carrinho troca de trilho. Pra quem já foi naquela atração do Hagrid da moto, que fica no Universal Islands of Adventure, eu imagino que seja alguma coisa nesse sentido, porque você troca de trilho nessa atração. É incrível, é surreal. E a Disney fez uma patente em que o carrinho, em um lançamento, ele troca de trilho. Vamos ver se isso vai pra frente ou se vai ficar só lá no papel. Já a segunda patente que foi registrada, que eu boto mais fé de que vai sair no papel, é uma atração de um barco da Moana. Por que eu boto mais fé que vai sair do papel? Porque se vocês também já assistiram meu vídeo aqui que fala das novidades lá da D23 Expo, vocês vão lembrar que eles anunciaram que eles têm sim a intenção de fazer uma atração da Moana. Pode ser da Moana ou do Zootopia, que eles tinham a intenção de fazer algo lá no Animal Kingdom, que vai substituir a área da Dinoland USA, que hoje existe lá. Então pode ser que esse registro dessa patente seja para a área da Moana. E aí é um barquinho que simularia como se você estivesse navegando, inclusive eles colocam que vai ter todo o balanço do barco, os espirros de água, parece que vai ser bem legal. Nos desenhos da patente, inclusive, eles ilustram com imagens da Moana e do Maui. Eu acho que vai ser lindo. Eles falam, inclusive, que vai ter como se fosse uma cúpula com projeções. Eu tô super torcendo para que esse saia do papel, porque Moana, gente, aqui em casa pelo menos faz super sucesso. A listinha das 10 novidades era essa, mas eu quero aproveitar que eu tô falando de novidades e quero relembrar quem gosta aí dos filmes da Disney, que a gente tem aí vários lançamentos de filmes nos próximos meses. Eu vou falar dos próximos. Dia 16 de dezembro inaugura Avatar, dia 16 de fevereiro inaugura o próximo filme do Homem-Formiga, dia 5 de maio tem Guardiões da Galáxia 3, e não sei se vocês assistiram, inclusive eles estão com um especial de Natal aí no Disney Plus, que é super legal. E em 26 de maio estreia o live action da Pequena Sereia. Então, além disso, agora nessa semana eles divulgaram na CCXP que vai ter Indiana Jones, tem Branca de Neve, tem muita coisa ainda pra sair no cinema da Disney ano que vem. Mas eu falei desses primeiros aqui só pra vocês já terem em mente e não perder nada disso, que com certeza vão ser filmes incríveis. Bom, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!